Três coisas são bastante recorrentes em jogos nos últimos anos: histórias com temática de vingança, elementos de Souls-like na gameplay e a dúvida: é lacrador ou não? Flintlock se passa no continente chamado Khian. A ambientação é uma mistura das guerras napoleônicas no cenário da Índia e com um toque divino, o famoso Deuses Entre Nós. A história acompanha Norvanek, uma jovem que perdeu seus pais há pouco tempo porque a barreira que separa o mundo dos vivos e mortos estava enfraquecendo, e logo após essa invasão, ela foi adotada por um soldado veterano chamado Baz. Nor aprendeu a lutar e entrou no exército da coalizão como sapadora. Aliás, eu quero comentar que achei bem diferente este cargo no exército. Os sapadores são os responsáveis por cavar as trincheiras, praticamente abrir o caminho para os demais membros do exército. E ela jurou se vingar de todos os deuses, porque foram eles que permitiram o êxodo em massa através do portal. O elemento Souls-like está na gameplay. Eu não sou uma especialista na parte técnica dos games. O que posso comentar é um padrão dos Souls, que é justamente essa curva de aprendizagem maior do que de outros jogos de RPG. De fato, tanto Nor quanto Enki são responsáveis pelo caos em que o mundo de Khian se encontra. Mas como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Durante os primeiros minutos do jogo, vemos que são vários os mortos passando pelo portal, mas no decorrer da campanha, percebe-se que esses do início são bem fracos perto do que ainda vamos enfrentar, e que o plano da coalizão é explodir as estruturas das ruínas para fechar o portal do amanhecer. Claro que a Nora atira na barreira mágica, fazendo com que não só os mortos fracos saiam, como também alguns deuses, que em sua maioria odeiam a humanidade. Essa é a culpa de Nor, destruir a barreira ao invés de ajudar a criar uma tampa com os escombros. Pelo portal passaram os seguintes deuses: Uru, o deus saqueador; Ramunra, a deusa das armas e da força; Dukmar, o deus do engano; e Inaya, a deusa da vida. Óbvio que enfrentamos cada um desses deuses, e a cada luta vamos entendendo qual a culpa do Enki nesse cenário. Enki é o deus da morte e está acima desses deuses que saíram do portal. Apesar de ser o deus da morte, era um dos poucos que valorizava a vida dos humanos, enquanto que os demais só nutrem desprezo ou apenas indiferença, como a deusa Inaya. Ao que tudo indica, assim que uma pessoa morre nesse universo, sua alma é separada e armazenada em algum lugar, e o corpo é purificado e solto no submundo completamente vazio. As poucas almas que sobrevivem a essa transição são aquelas que nos dão favores durante a gameplay. Enki fazia visitas ocasionais ao mundo dos homens e sempre pedia para que Uru ou Inaya ficassem em seu lugar enquanto ele descansava no mundo do humano. Cada vez que Enki voltava ao submundo, estava mais fraco, até que em sua última viagem, Uru e os outros deuses se rebelaram e decidiram que não mais ficariam no lugar do Enki e que sairiam do submundo e destruiriam o mundo dos homens. O erro do Enki foi abandonar suas responsabilidades divinas, jogando-as nas costas de terceiros. Este é o resumo da história. Agora vamos à análise. Quais elementos classificam um jogo como lacrador? Personagens feios e chatos, histórias rasas e diversidade forçada. Eu vou te falar que Flintlock não atende a esses requisitos. Primeiro, a beleza. De fato, a beleza não é relativa, ela está atrelada à ordem e à verdade. Mas a grande massa gamer estava comparando Nor com a lindíssima Eve de Stellar Blade. O ponto é que ambas representam arquétipos completamente diferentes. Nor representa a mulher guerreira que, apesar de estar coberta de pólvora e fuligem, ainda mantém um belo esgar maquiado. Olha esses cílios, qual marca de rima ela usa? E um andar elegante e confiante de um soldado disposto a se sacrificar pelo bem de seus entes queridos. Já Eve representa em partes o arquétipo da mulher fatal, pelo menos no corpo, porque em personalidade ela é meiga e empática, uma mulher com autoestima, mas não arrogante. Citando Mau Mau, há milhares de flores diferentes nesse mundo, mas não acho que haja alguém capaz de decidir se uma peônia é mais bela que uma campânula.
Ainda dentro do primeiro tópico, personagens chatos, chatice na cultura woke está atrelada à falta de profundidade do personagem. Nor e Enki, que são os protagonistas, são personagens bem complexos. Nor é uma mulher marcada pela dor e perda. É muito fácil perder a serenidade em ambientes caóticos. Se repararem bem, no início da campanha ela é altiva com os demais soldados, mas após o encontro com Enki e com Baz, vemos que na intimidade ela é uma pessoa gentil, alegre, um pouco sarcástica e tem um tom de voz meigo e aconchegante. Essa mudança nos modos e na voz dela também estão atrelados ao conhecimento e experiência que ela vai adquirindo sobre a realidade. Nem todos os deuses são maus e nem todos os homens são bons e infalíveis. Essas mudanças também são visíveis no Enki. Ele tipifica o que o filósofo Albert Camus descreveu como a extrema fronteira do absurdo, a constatação brutal de que o universo não oferece garantias e nem justiça. É nesse instante que sair do submundo parece ser uma forma direta de escapar da contradição. Mas assim que conheceu Nor, ele entende que reconhecer o absurdo não basta, é preciso escolher continuar. E essa escolha ganha força ao saber que existe outra pessoa do lado de cada vazio. Ou seja, na visão de Camus, Nor representa para o Enki a solidariedade de que ainda existe alguém para dividir o peso da existência e o lembrar de que ele não consertará a burrada que fez por ele mesmo, mas pelos que virão depois. Segundo, história rasa. Se Flintlock tivesse uma história tão rasa, eu não teria passado tanto tempo fazendo essas descrições e cuidando para não estender o vídeo além do necessário, não acham? Vamos seguir. Terceiro, diversidade. Esse foi o segundo ponto que mais teve discussão na internet na época do lançamento. É dito que o plano original da desenvolvedora era um protagonista masculino ao invés de feminino. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a simbologia que eu mostrei agora há pouco dos protagonistas funcionaria da mesma forma. Se Nor fosse um homem e Enki fosse uma deusa, não mudaria o fato de que ambos precisariam colocar as suas diferenças de lado para enxergarem de que precisam um do outro para fazer a coisa certa e se apoiarem na luta final. Esse foi o resumo do que eu penso sobre a profundidade de Flintlock. O final do jogo abriu um precedente narrativo para uma continuação. O que eu esperaria de uma continuação? Nor poderia muito bem lutar para ocupar o lugar da deusa Inanna que está vazio, e então atingir o equilíbrio entre a vida e a morte. Enki, o deus da morte que valoriza a vida em toda a sua plenitude, e Nor seria a deusa da vida que entenderia que a morte é apenas uma parte da engrenagem do universo, separados fisicamente, mas unidos pelo laço da responsabilidade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários se já jogou ou pretende jogar Flintlock. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.